Graça e paz de Jesus, povo de Deus, alegria conduzi-los na mensagem nessa noite. Peço que você abra aí, por gentileza, sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro 2, nós leremos hoje à noite dos versos 18 até o verso de número 25. Eu darei continuidade a uma série que eu me propus a fazer aqui com os irmãos, com a igreja, que é a série nessa carta. Uma série sequencial e expositiva. Então nós vamos até o fim dessa carta na graça de Jesus. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso de número 18. Diz assim a palavra de Deus: Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Só até aqui, feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, te agradecemos pelo privilégio de escutar a Tua voz através da palavra pregada. Que as nossas mentes e os nossos corações sejam iluminados por aquilo que o Senhor tem a falar conosco através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você conhece a história de Rubin Carter? Rubin Carter. Rubin Carter era conhecido como Hurricane, furacão. Ele foi um boxeador peso médio norte-americano no período entre 1961 e 1966. Uma curta, porém marcante carreira. A sua história ela se tornou famosa e amplamente repercutida porque ele travou uma longa disputa judicial após ser preso injustamente por um triplo assassinato. Carter, ou o Furacão, era o quarto de 7 filhos de uma família pobre. E aos 11 anos de idade, com toda a sua infância conturbada, pobre, gago, vivendo num Estados Unidos segregacionista, ele foi levado ao reformatório depois de agredir um homem que tentou abusá-lo. Ali estavam as pistas de que a vida não seria leve com Carter. A vida não pegaria leve com Carter. Após esse episódio, Carter, ou Furacão, acabou fugindo desse reformatório, se alistou e serviu o exército norte-americano na então Alemanha Ocidental. Mas a sua história começa a ficar dramática depois disso, já que em 1961 ele tornou-se pugilista profissional, lutador de boxe, onde acabou ganhando o seu apelido icônico de Furacão, por nocautear seus oponentes logo nos primeiros rounds. Após consecutivas vitórias, Furacão estava perto do título. E em 1964, ele desafiou então o campeão peso médio, Joey Giardello. E após uma luta controversa em que o Furacão aplicou vários golpes, mas não derrubou ou nocauteou o seu adversário, Giardello manteve o seu cinturão. Depois disso, Furacão viu a sua carreira de pugilista, de lutador de boxe, entrar em um certo declínio. Mas os golpes mais pesados não seriam os golpes do ringue de luta, seriam os golpes da vida. Em 17 de junho de 1966,
o Furacão foi surpreendido pela polícia quando andava de carro com seus amigos e acabou sendo preso por um crime do qual 2 décadas mais tarde ele seria inocentado. Na prisão, ele viu a sua carreira de boxeador ir por água abaixo, sendo que era o favorito ao cinturão dos pesos médios no ano de 1966, quando ele tinha só 29 anos. Junto com seu amigo John Artis, ele foi condenado pelo homicídio de 3 pessoas em um bar da cidade de Paterson, Nova Jersey. 2 testemunhas do crime confirmaram os 2 como autores desse triplo assassinato. Porém, sobre forte perseguição racial, depoimentos falsos e movidos por propinas, provas fabricadas, tem de tudo nessa história triste na vida de Rubin Carter. Artis, o amigo de Carter, passou 15 anos na prisão antes de obter finalmente a sua liberdade. Já Rubin Carter ficou preso até 1985, quando foi solto graças à retirada do processo e anulação da pena. Praticamente 20 anos preso por um crime que ele não cometeu. Perdeu não só a sua liberdade, mas também o seu prestígio, a sua carreira como boxeador. E ainda assim, Carter escreveu, olha só que interessante: eu não sou um prisioneiro, meu corpo está preso, mas a minha mente é livre. Uma daquelas injustiças que viram filme e canção. E de fato virou. Você pode ver essa história dramatizada no filme O Furacão, estrelado por ninguém menos que Denzel Washington. A propósito, você sabia que o Denzel Washington é um cristão professo convicto, que professa sua fé na babilônica Hollywood? Pois fique sabendo disso, os filmes dele são bons. Ou então você pode escutar essa história na voz de Bob Dylan, na famosa canção chamada Hurricane, Furacão. Lá vem a história de Hurricane, o homem que as autoridades culparam por algo que ele nunca fez, jogado em uma prisão, mas poderia ter sido campeão do mundo. Vale a pena escutar. Enfim, essa é uma história de alguém que sofreu uma violentíssima injustiça. E se fosse com a gente? E se fosse você preso ou mesmo acusado de alguma coisa que você não fez? 19 anos preso, e como estaria a sua fé em Jesus? E quando as pessoas falam mal de você pelas costas? E quando quem pratica a injustiça contra você é o seu patrão? Corremos atrás dos nossos direitos com a convicção de alguém que tem o Código Civil e Penal debaixo dos braços? Ou nós agimos de uma outra forma? O apóstolo Pedro trata nessa seção da carta sobre sofrer injustiças e como nós devemos agir enquanto cristãos. E se você acompanhou bem a leitura bíblica até aqui, eu já lhe adianto que o direcionamento bíblico vai causar uma certa estranheza no seu íntimo. Não é como nós estamos acostumados a pensar, e nem é de longe o tipo de conselho que a gente gostaria de ouvir prontamente. A história de Carter, o furacão, nos revolta porque é algo profundamente errado em sofrer injustamente, não é? Mas então vem o choque do Evangelho. O cristianismo não apenas reconhece o sofrimento injusto, ele o redime. E isso é espantoso, meus irmãos. E Pedro vai além. Em certos casos, sofrer injustamente não é apenas inevitável, é parte do chamado cristão. Eu disse que isso iria remexer o seu estômago, e não é para menos. Depois de ver a nossa identidade em Cristo, a nossa viva esperança, a busca pela santificação, quem nós somos enquanto igreja, povo de Deus, a apologética da vida exemplar diante de sistemas de governo, todas essas mensagens você pode ouvir no YouTube, no Spotify, ao longo dessa série, são sermões que eu já preguei na carta de 1 Pedro. Agora nós adentramos numa seção da carta que corresponde aos códigos domésticos. Os códigos domésticos eram comuns na literatura e na cosmovisão greco-romana e diziam respeito às relações que a gente tinha ali na sociedade, as relações e as funções. Servo-patrão, marido-esposa, pais-filhos, isso tudo era discursado nos códigos domésticos.
E diferente do tempo de hoje, em que a esfera ou núcleo familiar é bastante privativo e se formula apenas com marido, esposa, filhos, naquela cultura as relações eram um pouco mais abrangentes para definir o que era uma família. Inclusive a relação de senhores e seus servos. E servos aqui são escravos, ok? Nós vamos lidar com a dificuldade do texto em apontar esse tipo de relação. Fique tranquilo. Mas veja que o dono de escravos era considerado alguém da família. Tudo girava em torno da figura do pater familias, ou do pai de família. E essas relações elas eram discutidas pelos filósofos morais desde o tempo de Platão, de Aristóteles, e mais próximo do tempo da composição dessa carta, por pensadores como Sêneca. Todos eles falavam de como deveria funcionar a sociedade nos seus papéis e nas suas funções. Eles discursavam que sem o devido amparo desses papéis e dessas funções, a sociedade iria ruir. E tão logo o cristianismo surge no horizonte com a igreja primitiva, imagine qual que era a acusação que os crentes estavam sofrendo. Vocês estão pervertendo a ordem social com essa nova religião. Veja, os estrangeiros eram avaliados, eram benquistos, eram bem-vindos na sociedade, até o ponto em que os seus padrões domésticos fossem compatíveis com esses padrões discursados pela moralidade filosófica. O apóstolo Pedro e também o apóstolo Paulo se preocupam então em defender a fé cristã contra todo esse tipo de acusação, mostrando como que nós reagimos aos códigos domésticos da sociedade. Mostrando que a intenção cristã não é ruir a sociedade, mas é salgá-la ou transformá-la a partir daquele ponto em que estava de comum acordo. É necessário ter ordem, é necessário ter funções, papéis, e todos eles são regulados pela Bíblia e encontram o seu propósito em Jesus Cristo. E mesmo escrevendo diretamente para cristãos nessas situações mais vulneráveis, como servos, escravos, não há aqui um chamado para a luta armada, para a revolução, para a luta de classes. A transformação ela é vista como espiritual e ela abençoará de dentro para fora todos os relacionamentos que nós possuímos na sociedade. Não é como se Pedro e Paulo, os apóstolos, estivessem preocupados em munir os crentes de uma luta de classes, de uma luta armada. Patrão e empregado, marido e mulher, você e o seu vizinho. Essa é a sequência para os próximos domingos. Então não perca. Você vai descobrir pela palavra de Deus como que cada relacionamento deve ser nutrido. Afinal, a Bíblia nos ensina como e qual deve ser a nossa conduta. Quanto ao sermão de hoje, nós vamos lidar com a primeira parte, a relação entre senhor e servo, entrando num terreno muito difícil, obedecer e sofrer quando não é justo. E o tema proposto para esse sermão é o seguinte: a glória escondida do sofrimento injusto. A glória escondida do sofrimento injusto. Cristo transforma o sofrimento injusto em um caminho de graça, de exemplo, de redenção. E na sua história, pode ser que exista exemplo de injustiça. Seja você um injustiçado por alguma questão ou algum momento da sua vida, ou aquela pessoa que praticou injustiça contra alguém. E o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, é que a graça, a perdão, a redenção, a partir da obra de Jesus na sua vida. É possível que você saia daqui hoje à noite com um telefonema para alguém: eu te perdoo, vamos marcar de nos encontrar? Ou então, me perdoa, eu machuquei você no passado, mas Cristo me mostrou um caminho diferente. Estas seriam boas respostas ao sermão dessa noite. Mas vamos aos pontos desse sermão. 3 pontos. Primeiro ponto: quando você sofre injustamente, Deus vê, e isso tem valor. Versos 18 a 20. Segundo ponto: quando você sofre injustamente, você está seguindo Cristo. Versos 21 a 23. E quando você sofre, terceiro ponto, quando você sofre injustamente, lembre-se, Cristo sofreu por você.
versos 24 e 25. Vamos ao primeiro ponto desse sermão. Quando você sofre injustamente, Deus vê e isso tem valor. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês. Perceba, precisamos tirar um elefante branco aqui da sala. O texto usa a expressão servos logo de cara, é a primeira palavra que aparece aí no verso de número 18. E o que eram esses servos? Escravos. Tem duas palavras gregas no Novo Testamento para qualificar escravos. Douloi e oiketai. São as duas palavras que nós encontramos no Novo Testamento. O primeiro é mais genérico, significa simplesmente escravos. E o segundo, ele é mais específico, escravos de casa, ou servos de casa. Pedro utiliza aqui o segundo termo, oiketai, os escravos de casa. Isso significa que o apóstolo estava preocupado de um modo mais específico com essa unidade familiar, com esse sistema da sociedade. Mas a dificuldade ela continua. Mas pastor, escravos? A Bíblia legitima esse tipo de sistema? Esse tem sido o calcanhar de Aquiles para muitos dos críticos do cristianismo. Uma suposição de que a Bíblia passa pano para a escravidão. Não são poucos os escritores antirreligiosos que apontam isso como se estivesse apontando a prova cabal de que a religião cristã ela é inconsistente com aquilo que se prega, que é o amor ao próximo. Pastor, então como que a gente sai dessa enrascada argumentativa? Que bom que você perguntou. Vou te provar que a Bíblia não passa pano para a escravidão. E que ao contrário disso, foi ela o instrumento para que a escravidão de fato fosse abolida como sistema no Ocidente. Karen Jobs, uma comentarista extremamente habilidosa do texto, ela que foi eleita a presidente da Sociedade Evangélica de Teologia. Não é pouca coisa, viu? E isso só me prova, meus irmãos, que precisamos de mais mulheres, precisamos mais de vocês, irmãs, fazendo teologia, exercendo a função de teólogas. Esse pode ser o seu chamado, minha irmã. Estudar teologia e ajudar os seus pastores. Já pensou? Pode ser o seu chamado. Alguns maridos já me olharam preocupados. Pastor, a minha mulher já me vence nos argumentos do dia a dia. Imagina usando a Bíblia com extrema habilidade. Deus me livre. E outros já me olharam com um olhar mais condescendente, dizendo, pastor, isso já acontece lá em casa, fique tranquilo. Mas enfim, ela disse o seguinte, a sensibilidade contemporânea fica ofendida pela aparente aceitação da escravidão pelo Novo Testamento, sem uma condenação direta e total da prática. Embora seja necessário observar que os autores, como os apóstolos Paulo e Pedro, plantaram as sementes morais que, quando se desenvolveram plenamente, aboliram a escravidão como uma prática legítima. E foi justamente isso que aconteceu. Veja só, quem foram os principais abolicionistas? Os cristãos. Você deve se lembrar das suas aulas de história, por exemplo, de William Wilberforce, a força britânica, o homem que lutou contra o sistema escravocrata na Inglaterra. Esse é um dos exemplos, ele era um anglicano, mas vários outros cristãos, e mesmo aqueles que não eram cristãos, como Abraham Lincoln, mas que sofreram influência do cristianismo, acabaram lutando contra a escravidão porque foram influenciados pela moralidade que emana das Escrituras. Isso aconteceu porque a Escritura ela quebrou o sistema de dentro para fora. Através do amor ao próximo e da igualdade entre todos diante de Deus, na sua dignidade, pronto, ali o sistema ruiria mais cedo ou mais tarde. Paulo escreveu aos Coríntios, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Somos todos iguais em dignidade diante de Deus. E, portanto, Cristo está dignificando aqueles que estavam abaixo aqui na camada social, os humildes, os vulneráveis, os servos de casa, os escravos. E esse é o motivo pelo qual o apóstolo Pedro se dirige não aos senhores, você reparou isso? O apóstolo Pedro se dirige aos escravos, aos servos.
E observe mais uma coisa. Pedro e Paulo, os dois que têm textos apontando sobre esses códigos domésticos, sabiam que uma subversão do sistema significaria uma luta sangrenta, e isso custaria a vida de todos os escravos cristãos. 70 anos antes do aparecimento, do nascimento de Cristo, aconteceu uma dessas revoltas, a revolta de Espartacus, o líder trácio que liderou cerca de 100 mil escravos contra o poder romano e teve um fim trágico, tanto para ele quanto para os seus escravos liderados. Esse não era o alvo do reino de Deus. Muito mais prático seria construir uma relação em que o escravo pudesse comprar sua liberdade. E mais tarde, de fato, como aconteceu na história, a escravidão foi abolida pela moralidade que vem das Escrituras. Com tudo isso em mente, Pedro diz para que os servos sejam obedientes com todo o temor. É a sequência aí do verso de número 18. Não somente se ele, o senhor, o dono de escravo ali, for bom e cordial, que é o melhor cenário possível, convenhamos, mas também se for mal. Ah, pastor, aqui já é demais para mim. Primeiro esse lance da escravidão. E agora Pedro está dizendo para os empregados serem obedientes mesmo quando o patrão for mal. E os meus direitos, pastor? E a minha dignidade? Pois é, meus irmãos. Ninguém disse que as regras de Deus seriam como um pudim depois do almoço. Um delicioso e suculento pudim. Ou uma bebida gelada naquele calor extremo. Fácil de deglutir. Fácil de beber. Não. Muitos dos preceitos de Deus e dos seus mandamentos são difíceis para nós. É difícil mesmo. É contraintuitivo e mesmo contracultural para o nosso tempo, em que prontamente você aciona a justiça e diz: estou nem aí. Se mexer comigo é o processo, eu coloco na justiça, eu faço o inferno que for. Pode ser o patrão, pode ser o papa, pode ser quem for. Se mexer comigo, eu processo. Pedro ainda torna a coisa mais difícil para nós, leitores modernos. Ele diz: isso é agradável a Deus. E aqui a gente fica de cara com o texto, não é? Isso é agradável a Deus. Isso pega bem no centro do nosso senso de valor e de direitos. Mas olha o que o texto diz. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pedro não romantiza o sofrimento. Na sequência, ele distingue entre sofrer por erro nosso e ser castigado por isso, esse é o equivalente à justiça. Ele distingue isso de sofrer fazendo o bem. Sofrer fazendo o bem. O mundo diz: revide, fuja ou se revolte, mas não aceite. O Evangelho diz algo diferente. Diz que Deus vê, Deus pesa e Deus honra. Deus vê, Deus pesa e Deus honra. Deus honra o sofrimento injusto enquanto você faz o bem e não paga na mesma moeda. Não se coloca numa disposição bélica de guerrear contra aquele que está te causando injustiça. Mais tarde, veremos que deve ser assim na vida do cristão, porque assim nós nos assemelhamos a Cristo. Assim nós nos parecemos mais com Ele. Karen Jobs, mais uma vez, nos ajuda aqui. Ela diz o seguinte: à medida que vivem a sua vocação em obediência a Deus, mesmo em meio a estruturas sociais injustas, os cristãos estão subvertendo o status quo e abrindo caminho para uma nova maneira de pensar. Isso fala diretamente, meus irmãos, com ambientes de trabalho injustos. Talvez o seu patrão seja mau caráter e você sofre com isso. A Bíblia diz para suportar com paciência, porque Deus vê e Deus pesa. Isso significa que nenhum mal passará impune. E Deus honra a sua atitude. Diz também, de uma maneira mais abrangente, de
perdão, de relações abusivas ou difíceis, como aquele familiar seu, que é difícil de lidar e que às vezes faz da sua vida algo tormentoso. A resposta está aqui: suportar com paciência. Claro, existem casos extremos e com medidas igualmente extremas. E se for esse o caso que você vive, se for esse o seu dilema, você precisa de ajuda pastoral para lidar com essa situação. Outra coisa precisa ficar claro aqui para nós. A Bíblia não está tirando a legitimidade da sua busca por direitos trabalhistas, por exemplo. Direitos são direitos porque estão amparados por lei e contrato. A questão aqui tem mais a ver com a disposição do coração, com o revide emocional. Esse é o que a Bíblia nos proíbe. Por fim, a instrução de Pedro também dialoga com as situações em que o cristão faz o certo e sofre por isso. Isso já aconteceu com você? De fazer o certo, aquilo que deveria ser feito, e acabar sofrendo injustamente por isso? Isso é agradável ao Senhor. Por quê? Porque demonstra em quem você confia no final das contas. Em última instância, você confia na justiça dele. Você confia na condução dele. Não é em homens e em sua justiça que podem falhar conosco, como falhou com Rubem Carter, o furacão. Mas é a confiança em Deus e na justiça dele. Segundo ponto: quando você sofre injustamente, você está seguindo Cristo. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Eu fui chamado para sofrer injustamente? Isso agora é uma vocação? Ô Pedro, vem cá, de que lado você está, afinal de contas? Mas é isso que o texto está dizendo. Pois Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. A sequência aqui do texto, no verso 21. Nós éramos maus e praticávamos a injustiça, e mesmo assim Cristo veio e pagou o mal com o bem. Você entendeu o que aconteceu aqui no texto? Quem eram os maus e os injustos? Nós. E quem era o servo que tudo suportou com paciência e amor? Jesus Cristo de Nazaré. O texto também nos coloca no nosso devido lugar. Nós éramos maus e injustos. E Deus, como servo sofredor, veio em nosso favor e morreu por nós. Ele morreu em nosso lugar, suportou a maior injustiça de todo o universo. O Deus homem que, sem pecado nenhum, foi condenado. E ao morrer pelos nossos pecados, Ele se tornou a justiça que nós precisávamos. Essa é a boa nova que subverte toda a injustiça que nós possamos passar aqui nessa vida. Cristo sofreu pela minha injustiça, eu era injusto, para que eu fosse justificado, para que eu fosse justo. Agora eu sou o seu imitador, nós somos os seus imitadores. E Ele é o nosso Salvador e o nosso exemplo em como nós devemos conduzir a nossa vida diante da injustiça. Devo me parecer mais com Ele quando, sofrendo injustiça por praticar o bem, não revidar, não bater de frente, mas amar de volta. Veja, mesmo sofrendo a injustiça de ser traído, Ele de bom grado se entregou. E ainda repreendeu o Pedro, que revida na mesma hora. Pedro não estava afim de esperar o processo transitar e ser julgado. Pedro é eu, Pedro é você. Queremos justiça agora. De quem que eu vou arrancar a orelha? Nós somos muito parecidos com Pedro. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E aqui está o escândalo. Cristo não apenas sofreu por você, como também te chama a seguir esse caminho. Quando você sofrer injustiça em casa, no trabalho, na sociedade, erga as mãos e louve ao Senhor,
pela oportunidade de ser mais parecido com Ele. A oportunidade de se parecer mais com Ele é um privilégio nosso. A sua reação, de fato, irá revelar a identidade que você carrega como filho de Deus. Não responda como o mundo responde. Responda como Cristo respondeu ao mundo. Terceiro ponto. Quando você sofre injustamente, lembre-se, Cristo sofreu por você. Versos 24 e 25. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. O sofrimento de Cristo não é só exemplo, é redenção. É a redenção que nós precisamos. Veja, Pedro mergulha aqui no texto de Isaías capítulo 53. Toda essa passagem, essa perícope, é uma alusão abrangente a Isaías 53, de modo que esse é o único texto do Novo Testamento que faz uma referência tão completa. É o texto que nós acabamos de ler. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Esse é o verso 24 do nosso texto. Olha o que diz o verso 5 de Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Esse é o conceito teológico da substituição penal. Para você nunca esquecer, tá bom? Se você quiser anotar, fique à vontade. O conceito da substituição penal. Como nós somos salvos? Pela substituição penal. A nossa culpa vai para Cristo na cruz e a justiça dele vem para nós. Ele leva os nossos pecados e pelas suas feridas nós somos sarados. O que significa, meus irmãos, inclusive algo abrangente, completo, esse ser sarado pela obra de Cristo. Nós somos sarados na alma e somos sarados no corpo também. Porque no tempo oportuno, quando Ele vier nos buscar, a primeira e a última bastiã da queda, a morte, será aniquilada. Então teremos um corpo imortal que não adoece mais. Já pensou? Que maravilha! Você olhando aí para a sua artrite e artrose, essas duas irmãs rabugentas que incomodam o seu corpo, você é capaz de dar um glória a Deus, não é? De saber que não vai sofrer mais com dores, com gastrite, com refluxo, com qualquer doença que for, porque nós fomos sarados inclusive no nosso corpo. Veja, aqui o texto traz um alívio para mim e para você, que nós também não estávamos esperando no fluxo desse texto. O texto está dizendo sobre aguentar, sobre ser paciente, mas no final ele diz que não é só aguentar como Jesus, mas sim que Jesus já carregou o peso final por mim e por você. É por isso que o convite gracioso do Evangelho, lá em Mateus capítulo 11, é recebido por nós como aqueles que não conseguem mais fazer força para existir. Jesus diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode ler lá em Mateus capítulo 11, a partir do verso de número 28. O sofrimento do cristão, ele não é expiatório. Cristo já fez por nós. Mas o sofrimento do cristão são os ecos da cruz, ecoando para que gente cega espiritualmente possa ouvir. E ao ouvir, ter os seus olhos espirituais restabelecidos, entregando a sua vida a Jesus. Antes, andávamos cegos por aí, como ovelhas que se desgarram do aprisco, perdidos que só, tentando encontrar um propósito na vida, tão difícil essa vida debaixo do sol, e nós tentávamos por vários meios e maneiras e jeitos encontrar uma maneira de ser feliz. E alguns vão dizer, para você ser feliz, siga o seu coração.
E aí você acaba descobrindo que seguir o seu coração só lhe traz mais tristezas. Nós éramos essas pessoas, andando cegos por aí, tentando achar um propósito para a vida. Mas agora há uma afirmação poderosa sobre as nossas cabeças. Nós temos um pastor, tal como o pastor de ovelhas, e bispo das nossas almas. O episcopo é o líder que cuida. O bispo na igreja corresponde à figura do pastor. É aquele que cuida e supervisiona a vida espiritual das ovelhas. Cristo é o nosso bispo em maior grau. Ele cuidará de nós, sem que nenhum de nós que somos dele se perca no caminho. Essa afirmação é, na verdade, uma promessa disfarçada. Ele cuidará de nós. Ele cuidará de você, meu irmão. Cuidará de você, minha irmã, mesmo que você sofra nessa vida, mesmo que você sofra injustamente. E muitas vezes o sofrimento vai ser o megafone de Deus, rasgando os céus e dizendo: eu sou contigo. Rubem Carter, o furacão, sofreu injustamente, mas ele foi libertado. Nem todo cristão verá justiça nessa vida. Alguns aguardaram e aguardarão até o último dia da sua vida sem ver as suas causas serem contempladas. Faz parte do mundo quebrado que nós vivemos. Ainda assim, toda injustiça que nós não vimos se concretizar como justiça nessa vida, será concretizada no dia do juízo. Deus, como o reto, supremo e justo juiz, pesará cada uma das injustiças que nós sofremos. E pesará também sobre cada um que a cometeu e não se arrependeu. A doutrina do juízo final também acalma o nosso coração. Por mais que sejamos subjugados, maltratados, por mais que nós vimos todos os dias nos noticiários, na internet, a injustiça que corrói o mundo, Deus, a quem tudo vê e tudo pesa, está tomando parte de cada uma dessas injustiças. E há de ser aguardado o dia do juízo final, em que nós veremos toda a justiça ser contemplada daquilo que nós não vimos. Você faz bem em chorar diante de Deus, reconhecer que é pequenino, pequenino, assim como eu, e que nós dependemos da mão graciosa dele para nos sustentar diariamente, sustentar o nosso relacionamento empregatício, sustentar os nossos papéis na sociedade. Então, não desanime, meu irmão e minha irmã. Há uma ardente expectativa de que todas as coisas terão seu desfecho. 2 aplicações para você levar para casa e aplicar essa semana à luz do que nós lemos. Primeira, pare de medir a sua vida apenas pela justiça imediata. Pare de pensar que Deus ama menos você porque você não viu ou não está vendo a justiça acontecer agora, nesse momento da sua vida. Coloque a sua causa em oração, aguarde com paciência, não revide e peça a Deus para ser mais parecido com Jesus. Essa é a primeira aplicação. A segunda, lembra do que eu disse lá no início? Hoje pode ser o dia que você vai se reconciliar com alguém. Pegue o seu telefone e ligue para uma pessoa que, de duas uma, ou você sofreu por parte dela e por isso você cortou relação, ou que você foi a pessoa que trouxe dor e sofrimento a alguém e acabou que nessa situação guardou mágoas, feridas, ressentimentos. Resolva essa situação hoje ainda, dá tempo. Assim que você sair daqui, essa é a resposta de Deus que você estava esperando. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que nos confronta, mas também nos consola, que traz alívio para a nossa existência, que traz a direção correta para que a gente viva de maneira agradável ao Senhor. Senhor, nessa vida, sofreremos injustiças.
apenas por carregar o rótulo de cristão, de crente, seremos injustiçados em uma medida ou outra. Nos dê ânimo, nos faça mais parecidos com teu filho, nos ensine a suportar com paciência e amor. Não deixe que as nossas personalidades coléricas queiram revidar, mas nos ensine a mansidão e a humildade, como o próprio Senhor Jesus declarou sobre si mesmo. Aprendam de mim que sou manso e humilde. E que a gente encontre a paz em todo o sofrimento que a gente sofre aqui nessa vida, na obra da cruz do Calvário, em quem nós fomos perdoados pelo teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e em nome de quem nós oramos. Amém.